Boa noite, boa noite. Tudo bem por aí, maravilhosa? Já vai pegando papel e caneta, porque hoje a nossa live vai ser espetacular. Boa noite, sejam bem-vindas. Já pega papelzinho, caneta. Vocês disseram que eu fico boa de preto, ó. Coloquei preto hoje para combinar com meu amigo, meu parceiro, ó. Coloquei preto básico. Aí ó, ele já chegou por aí. Vambora. Bora para mais um conteúdo que eu vou falar para vocês, tá? Enriquecedor, literalmente. Hoje vocês vão aprender como enriquecer com solidez. Jennifer, você vai ensinar aqui a fórmula mágica, o potinho de pirim-pim-pim? Não. O que nós vamos trazer para você aqui hoje, nós vamos desvendar algo que talvez você talvez esteja impedindo você de crescer. Ou esteja travando, né? Esteja ali te barrando de alguma maneira. E eu, como empreendedora, como cabeleireira, como prestadora de serviço da minha empresa, eu posso dizer para vocês que isso me barrou durante muitos anos. Não foi durante poucos anos, foi durante mais ou menos uns 15 anos. E isso me fez muito mal. Até que um dia eu falei, eu preciso de mudar essa história, eu preciso de mudar essa realidade. Mas como eu sempre tive em mente que aquilo que eu não domino, que eu não preciso saber tudo, eu posso pedir ajuda de quem sabe? É claro, eu pedi ajuda e eu tive ajuda e hoje, graças a Deus, eu estou onde eu estou. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Já vai pegando papelzinho, caneta, anotem as dúvidas de vocês, porque hoje a dinâmica da nossa live vai ser da seguinte maneira. Eu vou trazer aqui um bate-papo, só que esse bate-papo ele não vai ser só entre eu e o meu amigo, né? Esse bate-papo vai ser um bate-papo participativo, que eu quero que vocês participem. Então eu vou fazer pergunta para vocês, então vocês fiquem atentos para te responder rapidinho. E no final eu trouxe um presente para vocês. Claro, vocês sabem, né, que eu sempre vou trazer um presente para vocês, que vocês são incríveis, vocês são maravilhosas. Então eu preparei com muito carinho, eu pedi ele, falei com ele, por favor, me ajuda aí, trazer um presente para as meninas vão vir, vão estar aqui com a gente, né, 7 horas da noite, no meio de semana, vamos presentear elas? E claro, ele cedeu um presente para vocês, então quem ficar até o final, quem participar, vai ganhar esse presente aí, beleza? Então bora lá? Já posso chamar ele para ele entrar aqui, pra gente começar esse bate-papo? Deixa eu convidar aqui. Ó. Que hoje, bora. Daqui a pouquinho ele tá entrando aí. Algumas de vocês já ouviu falar, já conhece ele, inclusive tem alguém que já até fez uma mentoria com ele, né? Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite. Como é que tá o áudio aí? Tá ótimo. Tá Oi, perfeito. todo mundo aí. Obrigado. Que ótimo. Tava aqui falando com as meninas, né? Algumas delas já te conhecem, inclusive a Lucy, né? A Lucy Pires, que é uma aluna minha, uma mentorada, já teve o prazer de conhecer você, de fazer uma consultoria de finanças com você. E a propósito, ela mandou uma mensagem para mim, um áudio, que eu tenho que te encaminhar, viu, meu amigo, com o feedback que eu vou te falar. Muito, muito, muito bom. Parabéns pelo seu excelente trabalho. E eu quero apresentar o Ricardo aqui para vocês, porque eu acho muito bacana, né? Como anfitriã, ele é o nosso convidado. Vocês já são de casa, vocês já estão acostumadas, mas vai chegar pessoas aí que não me conhecem, que são do perfil dele. Então, primeiro eu quero apresentar ele aqui. O Ricardo, ele, além de trabalhar, né, ali com finanças, ele é um empreendedor. Ele tem hoje uma distribuidora
e a distribuidora pela qual a gente divide o nosso espaço. Então, nós somos colegas aí de trabalho, nos trombamos algumas vezes por semana no mesmo prédio. E o Ricardo, antes dele ser distribuidor do jeito que ele é hoje, antes dele trabalhar com finanças, o Ricardo era o meu representante. Então, eu conheci o Ricardo há mais ou menos aí, uns 15, 16 anos atrás. Ele chegou no meu salão, me ofereceu produtos de uma determinada marca que ele representava. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no Ricardo foi a transparência e honestidade dele. Ele falou, olha, eu não sei, não vou falar para você que esse produto faz milagre. Eu vou deixar aqui, você testa, se der certo, você compra. Se não der certo, você me devolve. Eu falei, ué, gente, esse homem é doido. Ah, então tá, né? E ele deixou, e esse produto foi um dos produtos que eu mais comprei com ele, porque na época eu fazia muito cabelo louro, então era um produto que até hoje a empresa pela qual ele trabalha tem esse produto, que é um produto para emborrachamento, né? Ele é um produto que é incrível e hoje não faço tanto louro, não compro com tanta frequência mais, mas vou dizer para vocês que eu não abro mão. Tem mais de 15 anos que eu compro coloração com essa empresa e continuo aí parceira do Ricardo. E além de comprar produto dele, ser cliente da empresa dele, né, da distribuidora dele, hoje a gente divide esse espaço. Hoje a gente está aí como parceiro de negócio e eu vi como que fez a diferença no meu negócio depois que o Ricardo me ensinou a precificar o meu serviço. Porque antes, eu não sei se acontecia com vocês, mas aconteceu muito comigo. Lembra, Ricardo, quando eu falei com você? Eu falei, nossa, Ricardo, eu trabalho o dia inteiro, chega no final do dia, tá com aquele tanto de dinheiro, mas aí eu pago o fornecedor, fica sem dinheiro. Aí você falou para mim, o preço errado custa caro. Inclusive é um bordão seu, né? O preço errado custa caro. Porque eu gastava muito produto para fazer o cabelo. E na época, quando eu fazia mechas, eu fazia muitas mechas, eu cobrava R$ 300 as mechas com tratamento. E então, eu não tinha uma precificação, não sabia quanto que eu gastava de produto, então eu não sabia cobrar. E aí, o Ricardo veio e falou, não, a gente precisa. Então, hoje o Ricardo, ele é empreendedor, ele aí é consultor de finanças e ele é um cara inteligentíssimo, é um cara íntegro e é por isso que ele está aqui com a gente. E agora eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho mais, né, sobre o que ele faz, sobre o que ele entrega antes de nós iniciarmos a nossa live. Tá com você, Ricardo. Muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está presente. Quarta-feira, 19 horas. Quem está nesse momento aqui poderia fazer tanta coisa na vida, mas está investindo tempo em conhecimento e a gente vai entregar o melhor possível para poder agregar valor aí na carreira e na vida de todo mundo. Bom, como a Jennifer falou, né? Eu estou nessa área da beleza há 11 anos como distribuidor. E há 11 anos eu vejo a dor do profissional da beleza. Ela comentou sobre, no passado, né? Obviamente, ela comentou que não via a cor do dinheiro. E esse problema, essa dor, ela é o que eu escuto até hoje. Muitos profissionais vivem essa situação. E nesses 11 anos, lidando diretamente com o profissional, eu pude aprender e o preço, na minha opinião, o preço de vendas do serviço é uma das partes mais importantes aí da gestão financeira. Então, eu como tinha uma experiência de 15 anos na área financeira corporativa e também uma formação acadêmica, eu foquei na parte de precificação e nesse tempo eu venho ajudando alguns profissionais, aqueles que querem, né, com mentoria, igual você comentou, né, uma indicação sua, cliente de 700 quilômetros daqui, longe. Fizemos uma consultoria online e ela viu ali a virada de chave, a transformação, e entendeu que o preço precisava de ser ajustado, alinhado, para que ela conseguisse andar para frente aí com prosperidade e lucro. Bom, então a gente está aqui pronto para poder ajudar todos os que estão presentes, quem puder compartilhar também, porque é um assunto muito legal, né, Jennifer? É um assunto que é muito importante e a maioria corre dele, tá? A maioria tem medo de lidar com gestão, controles,
né? Eu costumo dizer também, eu falo muito isso. Pensa comigo. Você tem um espaço maravilhoso de trabalho. Inclusive, o seu espaço de trabalho é fantástico. Eu acho que eu não conheço uma pessoa tão caprichosa como você. E ótimos clientes, uma agenda sempre cheia. Tem até uma qualificação profissional excelente. Mas pensam comigo, do que adianta ter tudo isso, mas se o meu preço de vendas está incorreto? Se o preço que eu cobro para o meu serviço, ele não paga as minhas despesas fixas, variáveis, ele não paga o lucro. Então, eu acho que, voltando a dizer, a precificação é uma das partes mais importantes aí da gestão financeira. Exatamente, né? Eu lembro que antes da pandemia mesmo, quando eu não sabia cobrar, a cliente chegava no meu salão e eu olhava para ela, olhava pro cabelo dela e falava um preço assim, meio para dentro, sabe? Com medo de falar o preço para cliente. E eu me recordo que quando eu vim para cá, né, para esse espaço, que eu entendi que eu tinha feito com você, a gente conversou e você me instruiu como que eu deveria fazer. E eu vi que as mechas que eu cobrava de uma determinada cliente de R$ 300, essas mechas teriam que ser, no mínimo, R$ 450 na época, que eu estava tendo um déficit de R$ 150, quando eu falei para ela, ela estava comigo há 10 anos. Quando eu, mesmo ela gostando do meu trabalho, o cabelo dela sendo sempre um cabelo saudável, por ser um cabelo louro, ela virou para mim e falou comigo assim: você ficou doida? R$ 450 num cabelo? Eu não pago, não. Olha para você ver. E aí foi aonde que eu entendi que se eu não me valorizasse, mesmo a cliente gostando do meu serviço, ela não ia me valorizar. Por quê? Se eu entreguei, aí ela falou para mim assim, qual que era a justificativa, né, pelo aumento? Aí eu falei com ela que, na verdade, tá no portão. Assim, que na verdade eu não sabia, né, cobrar, eu não sabia colocar preço no meu serviço e que eu estava trabalhando de graça, porque eu já tinha uma intimidade com ela. E eu falei para ela, eu falei assim, o que acontece é que eu gasto XYZ para fazer seu cabelo e eu estava trabalhando de graça para você. E ela se dizia minha amiga, que foi o que mais me surpreendeu. Aí ela virou e falou assim, é só você não tratar o cabelo, que aí vai poder cobrar o mesmo preço. Pensa para vocês verem. Mas a culpa é da cliente? Não, gente, a culpa era minha, porque a vida inteira eu não sabia cobrar. E aí, quando eu me posicionei e falei que eu não ia cobrar, que eu não ia fazer mais aquele preço, ela foi para outro lugar. Só que hoje, as mechas que eu cobrava R$ 300, eu fiz, inclusive eu postei ontem aqui nos stories, a mecha hoje eu cobro R$ 700. E esses R$ 700 elas me pagam sem pedir desconto e elas falam para mim assim, Jennifer, pelo tempo que gasta, pelo tempo que ela faz uma vez por ano, sai barato, sai menos de R$ 100 por mês. Porque se você dividir R$ 700 por 12, por 10, vamos por 10, dá R$ 70 por mês. Então, quando você sabe se posicionar e sabe cobrar, a cliente ela paga, né, Ricardo? E a gente hoje é o que eu vivo e posso dizer para vocês que o mérito é do Ricardo? 100% não. É meio a meio, 50% dele e 50% meu. Por quê? Ele me ensinou e eu coloquei em prática. E eu gosto muito de enfatizar isso, porque tem pessoas que vai achar, Ricardo, que você vai fazer milagre no negócio deles. E não é assim, gente. Ninguém, se você tá doente, for no médico e não tomar o remédio, você não vai melhorar. Se você contrata um profissional, ele te dá a solução, mas você não coloca em prática o que ele te trouxe como solução, também não vai funcionar. Então, hoje, eu colho fruto do que o Ricardo trouxe, mas o que eu apliquei. E aí, o que foi que eu achei muito legal de ter implantado essa precificação no meu salão? Porque fez uma peneira. Aquelas clientes que vinham só por preço, que ficava só por preço, que é aquelas que só vivem de promoção, foi embora e ficou as que realmente pagam o preço que eu cobro pelo meu serviço. E aí, essas clientes que ficaram, me trazem outras clientes. Olha que legal. Porque ela já fala para outra assim, olha,
o meu cabelo tá assim, assado, ela cobra X reais, mas vale a pena. Eu pago satisfeita porque meu cabelo fica bonito. Então a própria cliente já faz a propaganda pra gente e já fala o preço. Então quando a outra cliente vem, essa cliente não me pede desconto, ela não me fala que o meu serviço é caro, porque ela já vem preparada. Então isso é muito bacana, a gente não trabalhar com cliente de preço. Isso fez total diferença no meu negócio. Hoje eu consigo investir no meu negócio, eu consigo investir em curso, consigo investir hoje em maquinário. Por quê? Porque hoje eu sei cobrar. E enquanto a precificação for o vilão dentro do meu salão, do salão de qualquer uma de nós que estamos aqui presente, vai ter problema, não vai crescer e não vai prosperar. E aí, Ricardo, para a gente poder trazer aqui para as meninas, né, uma clareza, a maioria das meninas sempre fala assim: eu não sei cobrar, eu não sei pôr preço no meu serviço. Por onde que a gente começa? Eu não posso falar porque não é da minha alçada, mas você vai saber contar para elas com maestria. Para quem não sabe nada, não sabe nada, abriu o negócio, por exemplo, em casa, começou ali a comprar produto, atender. Como que faz o inicial para poder colocar preço em um serviço? Vamos falar de serviço primeiro, depois a gente fala de produto. Bom, você comentou sobre a questão de colocar preço, né? E o seu cliente não, né? Uma questão de posicionamento. Antes de iniciar o processo de precificação para vocês aí, eu quero dizer o seguinte: quem vem por preço, vai por preço. E nessa pegada, o profissional, eu tenho visto, né? Esses 11 anos lidando com o profissional da beleza, e eles precificam inicialmente de acordo com a concorrência. Isso é muito sério, porque a concorrência, ela não define seu preço, ela vai viabilizar o seu preço. O mercado de trabalho, na área da beleza, por exemplo, ele vai dizer se seu preço é viável ou não. Mas quem vai definir o preço é você que é empresário, porque a precificação, ela começa de dentro para fora. E o último estágio da precificação é a pesquisa de mercado. Só que muitas pessoas precificam de acordo com o concorrente. Pensa comigo, como que eu vou copiar o preço do concorrente? Ou até pior, cobrar mais barato que o concorrente se eu não conheço o custo dele? E pior do que isso, se eu não conheço o meu próprio custo. Então, entendam, a precificação, ela vem de dentro para fora. Existe um método a ser seguido, um passo a passo, correto, e ele deve ser respeitado. Outra coisa também, Jennifer, é que muitos profissionais decidem o preço no achômetro, que é uma técnica chamada achômetro. A pessoa fecha o olho, vou cobrar tanto nas minhas mechas. Mas como assim? Que bola de cristal é essa? Eu demorei tanto tempo para aprender precificação e tem gente que tem bola de cristal e nem me falou ainda sobre isso. Porque se eu tivesse a bola de cristal, estaria tranquilo. Eu só ia falar assim, pronto, vou cobrar R$ 500. Você cobra R$ 700 em suas mechas porque hoje você conhece o processo de precificação, porque você conhece quanto te custa. E o que vem ser custo? Custo é quanto que eu pago, quanto que eu desembolso. As mechas é cobrado R$ 700, mas ela tem um custo. E esse custo é quanto que eu preciso desembolsar. Então, eu, como empresário, e vocês, como prestador de serviço, custa para você entregar um serviço. Então, como que eu vou adivinhar um preço de vendas se eu não entendo o processo ou o custo de precificação? Eu vou entregar um passo a passo e depois, no decorrer da live, a gente pode esmiuçar um pouco cada passo. Mas quem tiver aí, pega um papel e caneta, que eu vou falar aqui um passo a passo para vocês. Obviamente que, igual a Jennifer falou, eu não tenho capacidade de fazer por você. Nós temos como ensinar, nós temos as ferramentas, mas a transformação é uma porta que se abre por dentro. É você que vai abrir a porta da transformação e mudar a sua vida. E virar a chave aí do conhecimento de gestão financeira. Então, bora lá. Eu tenho aqui a minha colinha, obviamente. Vou falar para vocês um passo a passo. E vocês vão começar a entender agora que é muito complexo. Tudo que a gente não tem, se eu não tenho sucesso numa parte, numa área, é porque eu não conheço. Mas quando eu passo a conhecer o processo de precificação, eu vou ter sucesso na precificação, no preço correto, vou prosperar, igual a gente comentou.
Da onde eu vou tirar dinheiro para investir em curso? Para onde eu vou tirar dinheiro para repor maquinário ou para comprar maquinários novos, tecnologia nova? Da onde eu vou tirar dinheiro para poder investir em bons produtos de alta performance? Sabe de onde eu vou tirar? Não é do meu bolso, é do bolso da empresa. E aonde que é o bolso da empresa? Lucro. O lucro é do CNPJ. O lucro ele não é do CPF. Eu vejo também, Jennifer, muitos profissionais misturando CPF com CNPJ. E é um erro assim. Isso é passado. Isso é passado. Isso é passado. Ai, gente, não me julguem, porque eu roubava a minha empresa. E Ai, eu que tenho legal, gostei. certeza, roubava a empresa, achava que eu tava rica, entrava R$ 1.000 no caixa, fazia médica, fazia harmonização. Tava, não, agora eu Eu tô vou anotar essa milionária. frase aqui agora. Eu vou anotar essa frase aqui agora. Eu roubava da minha empresa. Roubava. E eu achava que eu tava rica. Aí entrava ali, eu fazia mechas, fazia alguns procedimentos, né? Aí entrava R$ 1.000. No outro dia, eu olhava pra conta e falava, nossa, tô rica, cheio de dinheiro. Ia lá na loja, tem uma loja aqui que a gente sabe que é famosa de produto, né? De cosmético. Quando eu era ainda aplicadora de produto, ia lá, comprava aquele monte de coisa e aí mandava para os clientes, vai, chegou novidade, comprei isso, comprei aquilo outro. E no final das contas, ficava endividada, não tinha dinheiro e estava sempre no vermelho. E aí, Ricardo, eu aprendi um negócio que talvez você vai falar aqui com as meninas, talvez dê tempo, que eu sou empregada do meu negócio. Eu sou dona, mas eu sou empregada, porque eu presto serviço para essa empresa. Então eu não tenho que roubar minha empresa, né? Achar que eu sou dona e tenho acesso à conta e ir lá e pegar. Eu tenho que ter meu salário. Qual é o meu salário que eu tenho por mês? O quanto que a empresa pode me pagar como prestadora de serviço? Porque se hoje eu estivesse trabalhando, por exemplo, no seu salão, vamos supor que você tivesse um salão, você ia me pagar um valor mensal, mesmo que seja comissionado, mas eu ia ter aquele valor todo mês. Então eu tenho que aprender a viver com isso. E o erro da maioria das profissionais, que ela fala assim, eu não tenho patrão. Aqui, você não tem um patrão, né, cara? Se você tem 100 clientes, você tem 100 patrão. Se você tem 50 clientes, você tem 50 patrão. Então, quando nós trabalhamos, né, com essa questão de empreender, é sobre isso. E aí, como eu roubava a minha empresa, e o que acontece quando você está roubando? Vai falir. Foi o que aconteceu comigo na pandemia. Fali, porque eu não tinha caixa para segurar as contas na pandemia. E aí, quebrei. Bem na pandemia, quebrei. E eu só estou aqui hoje de pé, primeiramente, graças a Deus, e depois dos ensinamentos que eu tive, né, com você e coloquei em prática. Você falou uma coisa tão importante sobre a questão do CNPJ pagar o CPF. Justamente isso. Eu tenho de um lado o CPF e de um lado o CNPJ. São duas coisas diferentes. Tem muito empresário que tem uma vida de rico, mas a empresa está pobre. Porque ele está. Eu não tenho essa frase, vou fazer um conteúdo essa semana sobre isso. Ele está roubando a empresa dele. Eu não pensava sobre verdade. O meu CPF está roubando o CNPJ. Por quê? Primeiro, eu misturo despesas pessoais com despesa da empresa. Automaticamente eu torno o meu custo irreal, porque a despesa do CPF não é a mesma do CNPJ, cada um no seu quadrado, né? E com isso eu estou inflando o meu custo, tornando um custo que não é real, não faz parte da operação da empresa. Então eu faço de forma errada. Outra coisa, o salário. Salário, ele não é gorjeta. Salário, ele não é o lucro da empresa. O lucro da empresa é para a empresa. Você pode até ter uma participação no lucro, com muita responsabilidade, criando indicadores de desempenho sobre esse lucro, sobre os resultados, para você poder pegar essa parte. Mas não pode ser sem critério, porque a empresa tem que pagar o seu salário. Bom, beleza. Qual que é o salário ideal? Essa pergunta é crucial. E eu vou responder. Até estou vendo aqui uma pergunta aqui. Isso aí, qual é o meu salário? Legal. Primeiro que salário é despesa fixa.
despesa fixa, vamos ao conteúdo. Despesa fixa é aquela despesa que, independente de eu ter cliente ou não, eu tenho que arcar com ela. Vou dar um exemplo: aluguel. Ah, Ricardo, eu não pago aluguel. Não tem problema. Se você trabalha em casa, você precisa contemplar o aluguel mesmo assim, porque senão seu custo fica irreal. Vamos supor que você vai sair da sua casa e vai para uma empresa. Vai abrir uma loja, vai abrir um espaço. Já contemplou o aluguel, então tá tudo certo. Agora imagina eu ter que sair da minha casa e ir para uma empresa e não ter o aluguel contemplado. Como é que eu faço? Então, aluguel, água, luz, material de escritório, material de limpeza e o salário. Salário, despesa fixa. Agora vamos como é que eu defino o salário? Primeiro tem que ter coerência, né? É um casamento entre o que eu preciso e o que a empresa pode pagar inicialmente. Quem aqui não quer ganhar 50, 100 mil reais por mês? Todo mundo quer. Mas a empresa consegue pagar? Inicialmente não. Então eu vou ver as minhas despesas pessoais, vou alinhar no casamento ou na parceria, ver o que eu preciso fazer para poder bancar as despesas. Vocês, mulheradas, se cuidarem. Então tá, beleza. Vamos supor que eu tenho 2 mil reais. Legal. Vamos começar com 2 mil reais. Eu posso dividir esse salário semanalmente, quinzenalmente, ou a cada 10 dias, ou uma vez por mês, depende do fluxo de caixa. Como que o caixa da empresa vai conseguir pagar você? Mas entenda, salário não é gorjeta e você que é profissional tem amor próprio. A sua empresa tem que se pagar. E não roube da sua empresa. Gostei dessa frase. CPF é uma coisa, CNPJ é outra. Exatamente, né? E essa questão da gente saber o nosso salário é tão assim, é algo tão transformador, porque você passa a olhar a sua empresa com outros olhos. Por quê? Se eu quero que o meu salário aumente, eu, eu preciso de melhorar. Melhorar o quê? Conhecimento, atendimento, entrega para poder ter um aumento de salário. Porque a nossa empresa é tão bacana porque a gente consegue dobrar, triplicar, quadruplicar o nosso salário. Mas isso vai depender de quem? De mim, né? Como uma prestadora de serviço e como uma boa administradora. E hoje mesmo eu estava conversando numa mentoria, agora há pouco, e eu falei com a mentora que hoje, depois de 20 anos de jornada e 15 anos batendo cabeça, que só tem 5 anos que eu comecei a prumar, né? Mas as pernas firmaram mesmo. Foi o quê? Foi depois da pandemia que minhas pernas firmaram. Então hoje eu faço coisas simples que antes eu não poderia fazer. E fazer uma unha, e fazer algo, igual você falou, né, Ricardo, para embelezar. Porque se eu trabalho com beleza, como que eu vou atender a minha cliente com a unha de qualquer jeito, com o cabelo de qualquer jeito, né? Ali de qualquer maneira. Se eu vendo beleza, eu tenho que estar bela. Então, se eu quero aumentar o meu ticket, a primeira coisa que eu tenho que fazer é investir em quem? Em mim, porque a cliente vai se deparar comigo. Eu vendo a minha imagem. E para aumentar o salário, para você investir em você, você tem que aumentar seu salário. Então, você tem que saber como investir certo para ter o seu próprio salário, né? Com certeza. A hora que for para iniciar a responder as perguntas, você me fala, tá? Enquanto isso aqui, eu tenho assunto para falar até babar. Então, a gente estava falando, né, na parte de como as meninas querem saber como que chega, por exemplo, na precificação. Vamos supor, hoje eu quero vender, vamos colocar mechas, que é um serviço que muita gente oferece. Hoje eu quero vender mechas. Como que eu faço, Ricardo, para poder chegar no cálculo final e falar com a minha cliente assim, olha, as minhas mechas é X reais. Como que eu somo? Você já falou aqui que a gente soma despesa fixa, que é aluguel, que é aquilo que, independente de ter cliente ou não, vai vir todo mês. Igual, por exemplo, aluguel, a internet, o preço não muda, independente de ter cliente, né? São algumas despesas fixas que a gente já tem ali do salão. E qual que é o outro ponto que a gente tem que analisar como despesa para poder calcular isso daí? Ótimo, falei para o pessoal pegar papel e caneta, então vamos lá, que eu vou falar o caminho, eu vou entregar aqui o passo a passo. Primeira coisa é a despesa fixa.
Eu não posso errar nessa parte. Você vai entender daqui a pouco por que a despesa fixa ela é muito importante e ela é o primeiro passo. Vamos lá. Então, vamos pegar as mechas como exemplo. Definir despesa fixa. Tudo aquilo que eu tenho que arcar, independente de ter cliente ou não. Aí cheguei a um total de despesa fixa. Agora, o segundo passo. Eu vou definir o custo da minha hora trabalhada. Muitas pessoas não fazem ideia quanto custa cada hora trabalhada. Se eu não conheço o meu custo da hora trabalhada, como eu vou definir o meu preço? Se eu não sei quanto tempo que eu vou gastar em determinado serviço ou o custo que vai ser. Vamos supor as mechas, que demora muito tempo. Foi legal você citar a mechas, que é um dos serviços mais complexos, tem um custo muito maior. Então vamos supor que eu gaste 4 horas. Vamos pegar ali um tempo bem razoável. Tem horas que até mais. Né? Tem clientes que falam que é o dia inteiro, né? Depende muito da técnica, da situação, mas vamos pegar 4 horas para ficar mais fácil. Como que eu vou saber o custo, o preço da minha hora, se eu não sei quanto me custa? Então, o segundo passo é a definição do custo da hora trabalhada. Como que eu faço isso? Agora eu já defini a despesa fixa. Ponto. E entendo que eu não posso errar. Faço com calma, sem pressa. Depois, eu vou definir quanto tempo eu vou trabalhar na minha empresa. Quantas horas por dia, quantos dias por semana e quantas semanas por mês. Vou chegar a um valor, uma quantidade de horas. Tá, peraí, para não confundir a cabeça das meninas, vamos trazer um número aqui, fantasia. Vamos como se tivesse o meu salão. Hoje a minha despesa fixa é R$ 3.000. A despesa fixa. Vamos fazer um cálculo aí. Eu tenho uma despesa fixa de R$ 3.000. Eu trabalho de terça a sábado, 5 dias na semana. E eu trabalho uma média de 8 horas por dia, de terça a sábado. Como que eu faço para colocar isso no papel? Ótimo. A parte legal disso aí é que você entendeu direitinho como é que faz. Então vai ficar muito mais fácil aí para o seu público. Então tá, já que você quer prática, vamos na prática. Vamos lá. Então vamos supor então que a Jennifer tem uma despesa fixa de R$ 3.000. Fechou? Legal. Ela falou que trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, 4 semanas por mês. Vamos multiplicar esses números? 8, estou fazendo aqui na calculadora, tá, gente? 8 vezes 5 vezes 4. Deu um total de 160 horas Por mês, né? por mês. Agora eu tenho condições de definir o custo da minha hora. Só que tem uma dica. Concorda comigo que dessas 160 horas eu tenho uma parte produtiva, aonde eu estou trabalhando, e uma parte ali que eu, às vezes, paro um pouquinho, o cliente atrasa, às vezes tem que ir na lotérica, às vezes levar a menina na escola, a mulherada tem 1.000 funções, eu sei disso. Então, vamos trabalhar com 80% de hora produtiva. Vamos reduzir um pouco esse 160. Então, vamos lá? 160 menos 20%, né? Igual calculadora. Precificação é calculadora. Então, se você não tem, usa do computador, usa do telefone celular, compra aquela pequenininha, mas calculadora. Eu cheguei, então, a uma hora produtiva, Jennifer, 128 horas mensais. Recapitulando, despesa fixa deu R$ 3.000, de acordo com cada cenário. Tem despesa que é 5, que é 10, depende do seu cenário. Nós estamos aqui desenhando um modelo, e ele é padrão. Estamos com valores hipotéticos, então são exemplos. Pronto, calculando a hora a Jennifer trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, 4 semanas por mês, e nós chegamos a uma hora produtiva de 128. Agora, como eu calculo o custo da minha hora? Simples. Vamos lá, calculadora? R$ 3.000, custo fixo mensal, dividido por 128 horas mensais. O custo da minha hora é de R$ 23,43. Anotem isso, porque é um modelo. Depois, vocês vão só mudar de acordo com o cenário de vocês. Vou anotar aqui, R$ 23,43. Legal.
Já fiz o segundo passo. Primeiro passo, despesa fixa. Segundo passo, custo da hora trabalhada. Entendeu que agora eu consigo já entender quanto vai me custar as horas trabalhadas ali das minhas mechas? Só que não para por aí. Exatamente, né? E era isso que eu não sabia fazer. Então, se eu gastar 4 horas para fazer uma mecha, só de hora trabalhada, eu tenho aí praticamente R$ 100. Só de hora trabalhada. Fora o custo dos materiais que eu tinha, né? Mesmo. Tá legal, porque o bate-papo tá de quem já aprendeu o método, de quem aplicou o método. E eu, assim, praticamente, acho que você poderia ter entregado isso tudo sozinha, tá? Olha lá, hein? Eu sou uma aluna dedicada, gente. Quando eu falo com vocês que eu só trago gente aqui que eu fiz, que eu apliquei, vocês dizer, eu sou aluna dedicada. Eu coloquei em prática. Hoje o custo da minha hora é R$ 82,50. A minha hora trabalhada hoje é R$ 82,50. E depois vocês vão fazer isso, vocês vão assustar. Porque quando eu fiz, eu fiquei boca aberta. Eu falei, o quê? Isso tudo? Não acredito! Como que eu vou cobrar a mecha R$ 300 se a minha hora trabalhada é R$ 82,50? Né? Porque a gente colocou aí uma despesa fixa baixa. Porque R$ 3.000 hoje, por exemplo, para uma pessoa que é equipe, né, Ricardo? Que ela é sozinha, que ela não tem funcionário, que o custo de salário, do aluguel é baixo, que as despesas fixas dela é baixo, porque a gente não está falando das variáveis. A gente não está falando das variáveis, a gente falou só das despesas fixas, que independente de ter cliente ou não, vai ter. Porque quando entra as despesas variáveis, que é o que eu falei aqui, que é a respeito do produto, né, que você vai falar agora, aí que o negócio fica mais sério ainda. Justamente. Então, agora vamos entrar no terceiro passo do método de precificação. E o método, ele é um método padrão, que ele serve para qualquer prestação de serviço. Nosso foco aqui é mechas. Primeiro passo, despesa fixa, R$ 3.000. Segundo passo, custo da hora trabalhada. Eu vou sempre voltando atrás para a gente puxar o gancho para não ficar perdido. Então, a gente chegou em 128 horas. Calculei, então, o custo da minha hora trabalhada, que é a despesa fixa total, dividida pela quantidade de horas trabalhadas no mês, que deu 23,43. Está aqui anotado. Agora, eu vou iniciar o cálculo e levantamento das despesas variáveis. Vamos ao conceito? Despesa variável, ao contrário de despesa fixa, é aquela despesa que eu só tenho que arcar com ela quando eu entrego um serviço. Por exemplo, imposto. Eu só pago imposto quando eu faturo um serviço. Comissão, se tiver comissão, eu só pago se eu entregar o serviço. Taxa de juros, seja ela aquela padrão ou aquela que é antecipado, eu só vou arcar com isso quando eu entrego o serviço. E tem uma despesa variável que as pessoas confundem, acham que é despesa fixa, que é justamente os produtos que eu vou utilizar na prestação de serviço. E as mechas foi muito bem escolhido pela Jennifer, que é onde eu gasto muito produto, mas é muito produto. E as pessoas precificam no achômetro, eles não têm uma balança, faz calculadora, que é a primeira ferramenta, agora eu preciso de uma balança. Para quê? Vamos supor aqui que eu gaste. Vou falar rapidamente algumas coisas, mas obviamente que tem muito mais, e depende da técnica, depende também da empresa, né, e da qualidade do serviço, daquilo que se oferece. Mas vamos lá, um shampoo, um condicionador, um tratamento, coloração, OX, pó descolorante, olha tanta coisa. Descartáveis, finalizadores. Isso é um exemplo simples, mas tem muita coisa. Como que eu vou dar o preço, então, se eu não sei nem quanto eu vou gastar? Porque eu gasto uma fração. Eu não gasto um pó descolorante inteiro. Então, eu vou pegar um exemplo de como que se faz, para você entender, e você replica tudo isso com os demais produtos, que são vários. Vamos lá. Vamos supor que eu vou usar, então, pó descolorante e uma X. Eu vou usar uma técnica X, que eu vou gastar 100 gramas de pó descolorante. Então, é uma fração. Não é quanto pó descolorante todo, é quanto é aquela fração. Então, eu comprei do fornecedor por R$ 100 o pó descolorante. E ele tem calculadora na mão, gente. Vou Vamos pegar. lá? R$ 100
custou meu pó descolorante. São valores hipotéticos. E eu vou dividir pela quantidade que vem naquele pó descolorante. Vamos colocar 500 gramas? 500 gramas, eu tenho um custo de 20 centavos por cada grama utilizada naquele pó descolorante. E na técnica que eu vou utilizar, eu vou usar 100 gramas. Então, eu vou multiplicar os 20 centavos por 100. Só de pó descolorante, eu vou gastar R$ 20. Eu tenho que fazer essa conta com todos os produtos. Vamos pegar mais um exemplo. OX, oxidante, que você usa na mistura com pó descolorante. Vamos supor que eu pague R$ 50 no frasco de OX. E esse frasco, ele tem 900 ml, que é padrão. Então, eu vou dividir os R$ 50 que eu paguei. Daqui a pouco eu vou dar uma dica, tá? Vou dividir R$ 50 por 900 ml. Eu tenho um custo de 5 a 6 centavos por ml de OX. E eu vou multiplicar. Vamos supor que eu vou usar a técnica de 1 por 1,5. Beleza? Uma medida de pó por 1,5 de OX. Então, eu vou gastar, então, 150 ml, é isso? Isso mesmo, 150. Olha que legal. Só de OX, oxidante, eu tenho um custo de R$ 3,70. R$ 20 de pó descolorante, mais R$ 3,70 de OX. Se eu ficar falando aqui de todos os produtos, a live durará 2 horas. Mas eu quero que você entenda que eu tenho que trabalhar a fração com calculadora e com balança. Não existe usar um OX e um pó no olhômetro. Aqui é uma questão até de técnica, estou entrando na matemática. Mas se eu faço no olhômetro, eu não sei o custo disso para mim. Então eu preciso calcular a fração de cada produto. Descartáveis, um par de luva, vou ter que colocar. Touca, se eu utilizar. Capa, espuminha de mechas, tudo que eu utilizar na prestação das minhas mechas, de serviço de mechas, eu preciso calcular a fração de tudo. Você ia falar? Para me calcular, por exemplo, o pó descolorante geralmente vem meio quilo, né? De pó descolorante. Repete aí para poder o pessoal anotar. Como que faz o cálculo? Eu vou colocar 500 gramas de pó descolorante, não é isso? Primeiro você vai calcular, aí eu vou dar a dica. O quanto custou o pó descolorante? Tá. Qual que é a dica? Eu Então não tá. vou considerar desconto do fornecedor. Tá, eu vou colocar aqui. Meu pó descolorante, um exemplo, custou R$ 90. Ele tem 500 gramas. Então, eu divido 90 por 500, não é isso? Isso mesmo, 90. Beleza. Eu tô fazendo aqui na prática, ó. Eu dividi R$ 90 por 500. Deu uma média de, quer ver? 8 centavos. 18 centavos por grama. Por Mas a grama. gente não usa uma grama. A média que a gente gasta para fazer um cabelo hoje, uma média, é em torno de 120 gramas para fazer um cabelo intermediário, tá? Então, eu vou colocar 120 gramas de pó vezes 18 centavos. Eu gastei R$ 21,60 só de pó descolorante. Isso mesmo, É essa é a isso? conta. Essa é a conta. Beleza. Então, Faça se eu todos os produtos. Isso, eu gastei R$ 21,60 do pó, só para as meninas terem uma noção, só de pó e OX. Aí eu fui lá e comprei uma OX, paguei R$ 45 nela, né? Paguei 45, eu divido R$ 45 por 900, que é a ml. Isso Eu vou mesmo. ter ali uma média de 5 centavos por ml. Então, se eu vou fazer a minha mecha 1 por 2, que é geralmente que a gente usa, eu vou gastar ali 240. Deixa eu ver. Isso, 120. 200, isso, 240. Então, vai ser 240 vezes 5 centavos. Eu vou gastar uma média de R$ 12. Então, vai ser R$ 21,60 mais R$ 12 de água oxigenada. Só de água oxigenada e pó descolorante, eu gastei R$ 33,60.
Fora o papel, fora a luva, que às vezes eu tenho que usar 2, 3 luvas. E a gente não usa shampoo e condicionador para fazer uma mecha. Nós usamos produtos de alta performance para fazer mechas. Então, geralmente, um kit bom aí, que tem uma entrega, que é um shampoo específico e tudo mais, não é menos de R$ 300. Um kit de máscara com shampoo. Tem um Plex, às vezes, né? Dependendo do pó que você vai usar. Então, hoje, a média hoje para fazer mechas, hoje, eu falo por mim que eu gasto com material aqui, varia, tá? De 90 a R$ 120, dependendo do cabelo. Por quê? Eu tenho a coloração que eu uso para fazer a cor desse cabelo, o tratamento que eu uso, e eu tenho que contar até o óleo reparador de pontas que eu vou usar para aplicar no final. Então, hoje, como os produtos que eu uso são de alta performance, eu vou gastar de R$ 90 até 120. Já teve cabelo aqui, por ser grande, de muita quantidade, de grande comprimento, que eu já gastei até R$ 150. Então, um exemplo. Se a gente pegou aqui, descobrimos quanto que a gente gastou, né, Ricardo, de produto. Vamos supor que a gente gastou aqui R$ 100 de produto para fazer as mechas. Nós gastamos 100 de produto e vamos gastar quanto? 4 horas que você falou, né? Sim. Foi quanto a nossa hora? 23? 23,43. 23,43 vezes 4. Nós temos aí já R$ 193,72 de custo. Eu vou te interromper só um segundinho. Já posso ir embora? Não, não pode ir embora. É porque Gente, já sabe tudo. É porque eu tô trazendo de uma forma, porque as meninas, elas acham que é bicho de 7 cabeças, mas não é. É o que você falou, é matemática. E eu quero que seja simples. Por que eu quero que seja simples? Porque enquanto você não sentou e fez o que nós estamos falando aqui agora, para mim era um bicho de 7 cabeças, era um monstro horroroso. E aí eu vou cobrar, então, quanto das minhas mechas? Se eu descobrir que o meu custo fixo, ou que o meu custo para fazer ela é R$ 193, e agora, Ricardo? Como que eu falo? É R$ 200 a mecha? Como que eu faço agora? Então, explica aí para nós como é que a gente vai fazer. Eu falei isso que eu posso ir embora porque você está fazendo tudo. Gostando de ver, você aprendeu. Tanto aprendeu quanto está ensinando. Isso que é interessante, porque as pessoas fogem de uma questão importantíssima da gestão financeira, que é a precificação. A Jane está provando para a gente que ela aprendeu, aplicou e está ensinando. Então, é um estágio avançado de conseguir até explicar essa parte, que antigamente, eu sei disso, era um bicho de 7 cabeças, não, de 14 cabeças, de 21 cabeças. E como você achava, hoje, a maioria das pessoas que eu convivo, que também são profissionais como você, da beleza, fogem disso. Continua no achômetro, continua de acordo com a concorrência, não fazem ideia da despesa fixa, do custo da hora, de quais produtos que eu vou utilizar, o custo individual de cada um. É um trabalho complexo? Sim, mas é crucial, é importantíssimo e é inevitável. O preço errado custa caro. Então vamos continuar. Recapitulando, apurei despesa fixa, apurei custo da hora trabalhada, já apurei parte das despesas variáveis, que eu foquei nos produtos. Agora eu vou continuar com a despesa variável. Quais são elas? Além dos produtos, que eu já falei como que faz, é a fração de cada um deles. Eu repito essa fórmula com todos eles. Até você mencionou aí o olhinho. Aí eu uso umas gotinhas. Tudo bem, de gotinha em gotinha. Vezes a quantidade de mechas por dia. Vezes a quantidade de mechas por semana, por mês, por ano. É um probleminha que está arrumando. Imagina o resto. Então eu tenho sim que debruçar e aprender a fazer precificação minuciosamente. Vamos lá. Então ainda estou na despesa variável. Então vou dar um exemplo aqui que de imposto a Jennifer pague a partir de 6%. Ricardo, eu sou MEI, não pago imposto. A teoria é a mesma do aluguel. Mesmo que eu não pague imposto, eu tenho que contemplar ele. Não tem problema você não pagar imposto por enquanto, por ser MEI. Esse 6% vai ser o seu lucro no final. Ele vai ser um pouco maior, não tem problema, você pode reverter ele em qualificação profissional, reposição de materiais, mas eu preciso contemplar o imposto. Depois,
Vamos dar um exemplo? Vamos colocar aqui então, no papel. Vamos colocar 6%. Anotem aí, 6% de imposto. E eu tenho comissão. Posso dar um exemplo com comissão ou sem comissão. Você que escolhe, Jennifer. Sim. Vamos colocar sem comissão, porque a maioria das meninas não tem equipe, elas são sozinhas. Então vamos colocar aqui sem comissão, para ficar fácil para elas somarem. Tudo bem, perfeito. Se você tiver aí uma equipe, um colaborador, só você contemplar a comissão. Então vamos trabalhar com uma pessoa que ela trabalha sozinha, e a maioria das pessoas fazem isso mesmo, trabalham sozinha, então não tem comissão. Vamos supor que essa pessoa pague uma despesa, pague para o banco um custo com maquininha de cartão, né, que é aquele percentual lá, de 5%. Vamos colocar aqui 5%. 5%. Preste atenção comigo. Muitas pessoas, elas antecipam os recebimentos. E eu não estou dizendo que está errado ou que está certo. Estou dizendo que eu preciso contemplar essa despesa. Tem uma pessoa que perguntou que não entendeu como faz o imposto. Eu logo vou te explicar. Aguenta aí. Então vamos lá. Vamos supor que essa empresa aqui não antecipa 5%. Tem bancos que têm a taxa menor, tem bancos que têm a taxa maior, e é importante também você ter uma relação com o seu banco, fazer pesquisa de qual é a melhor opção, para você conseguir ter uma melhor despesa, um custo menor. Então vamos lá. 6%, respondendo a pergunta da Neia Sampaio Ribeiro. Como faz imposto? Neia, é o seguinte. Se você é MEI, você não paga imposto. Mas se você é um Simples Nacional, você começa, como prestador de serviço, a pagar uma faixa de 6% sobre a venda. Isso vai aumentando 6,2%, 6,5%, de acordo com a classificação de faturamento. Vamos começar com 6%. Mas, Ricardo, eu não sou Simples Nacional, eu sou MEI. Não importa. Eu preciso contemplar a primeira faixa de imposto, que é 6%. E também agora eu tenho 5% de juros que eu pago para o banco. 10% para o governo e 5% para o banco, que é o meu custo de maquininha, de cartão. Tá bom. Deu um total de quanto? 5 mais 6, 11%. Me acompanhando até agora, pode escrever aí. Se eu estou falando muito rápido, se está muito alto, está muito baixo. Nós estamos aqui para tirar dúvidas e fazer o passo a passo sem pressa. Tá bom? Então, tenho uma despesa variável de 11%. Agora, eu tenho total condições de precificar. Está faltando só um detalhe. Já tenho o custo da minha hora. Já tenho despesas variáveis, que é o governo e o banco. Já sei quantos produtos que eu gasto naquele serviço, que a Jennifer mesmo citou, que é mechas. Agora falta uma coisa crucial, que as pessoas não sabem definir, têm medo de definir, não fazem ideia de quanto que é a margem de lucro. Eu que defino a margem de lucro. Tem alguns estudos, Jennifer, que mostram a margem de lucro de alguns segmentos do mercado. Tecnologia, indústria, serviço, comércio. Mas é uma estatística, é uma ideia. Só procurar no Sebrae, no Google, que eles vão te trazer umas informações, dá para ter uma ideia. Mas não é por ali que você vai definir. É você que define. Vamos lá, então? Eu quero definir 30%. Vamos lá? 30%. Ricardo, 30% é o ideal? No final, quando eu tenho meu preço definido, aí eu vou saber se o mercado vai pagar por ele, se o meu preço é viável. Aí, se não for viável, eu vou mexendo em algumas coisas, algumas despesas. Lembrando que mexer com despesas, retirar despesas, é muito cuidado, porque eu não posso perder a qualidade do meu serviço. Não faz sentido nenhum eu tirar uma marca de alta performance, como a Jennifer comentou, um shampoo de qualidade que é específico para um serviço de mechas, eu vou lá e pego um shampoo de galão, aquele shampoo que lava até a alma e deixa o processo totalmente dificultoso. O que eu tenho que fazer? Talvez eu reduza a margem de lucro, talvez eu reveja alguma coisa ou outra, porque o mercado lá no final vai dizer se é viável ou não. Mas por enquanto, eu quero uma margem de lucro de 30%. Vamos lá? Recapitulando,
6% de imposto, governo. 5% de juros de maquininha, banco. 30% de lucro. De quem que é o lucro? CNPJ. É da empresa. Qual que é o total? Anotem aí. 11% mais 30 deu 41% de despesa variável mais margem de lucro. Vamos recapitular? Despesa variável é toda despesa que eu uso, que eu pago, somente quando eu entrego um serviço. Eu vou gastar pó descolorante só se eu fizer mechas. Eu vou gastar X descartáveis, reparador, somente se eu entregar as mechas. Eu pago imposto somente se eu faturar o meu serviço. Eu tenho uma despesa de maquininha somente se eu passar o cartão lá do cliente na maquininha. E o lucro só vai entrar para a minha empresa somente depois que o serviço for finalizado, faturado. Então, isso é despesa variável, total de 41%. Estão anotando aí? Tudo certo até então? Tudo certo. Beleza. Agora eu tenho condições de definir o preço de venda. Só que eu tenho um detalhe para contar para vocês, para você, Jennifer, que é nesse momento que as pessoas erram na definição de preço de venda. Eu tenho todas as informações, só que falta um termo que vocês vão escrever para pesquisar depois, que é markup. Markup. Eu preciso entender o índice de markup. Anotem aí, índice de markup. Esse é o ponto crucial, é a cereja do bolo e é onde a maioria das pessoas erram. Eu vou falar um pouco sobre como as pessoas erram e vou ensinar a forma correta, que é o método do markup. Vamos lá? Qual que é o nosso custo mesmo? R$ 193,70 que a gente tinha Eita, de hora trabalhada e de produto. 190 aí? R$ 3,70. Vamos arredondar para 195 para me lembrar. Vamos, 195, pode arredondar. Olá, pessoal. 195 é quanto me custou inicialmente para entregar o meu serviço de mechas. Eu não posso cobrar esse valor. Agora eu calculei despesa variável, imposto, taxa de banco e a minha margem de lucro. Então, fixem no papel aí, na cabeça, o custo, 195. Ele é a base para precificar o meu serviço. Como que as pessoas fazem? Calculadora na mão. Vamos lá? Olha o que elas fazem. A maioria. Elas pegam o custo, R$ 195, e multiplicam a margem desejada, que é 41%, diretamente sobre o custo. Vamos fazer as contas? 95 vezes 41%. Igual? Confere aí se deu 27495. 95 vezes 41%. Ou mais 41%. É o mesmo resultado. Vou botar aqui. 27495. 274,95. O meu deu 274,95 nessa conta aí. Essa é a forma incorreta. Está errado. Ricardo do céu, fiz essa vida inteira. Fez a vida inteira errado. Por quê? Se eu pegar 27495 e começar a pagar tudo aquilo que eu escolhi de precificação, custo, despesa variável, eu não tenho lucro correto. Então, a forma incorreta é quando eu pego o meu custo e jogo sobre ele a margem que eu escolhi, a margem que eu cheguei. Está errado. Agora, anotem aí que eu vou explicar para vocês, como calcula o índice de markup. E é esse índice que é a cereja do bolo. Ricardo, minha cabeça está quente, não estou aguentando mais ouvir essa live. É isso aí. Esse é o processo de precificação. E eu nem terminei. Que agora eu vou num ponto crucial, onde as pessoas erram. Mostrei como que erram, né? Pega o custo, aplica a margem direto sobre o custo. E não é assim que funciona. Anotem aí o preço errado. 27495. Agora eu vou ensinar o índice de markup. Calculadora na mão.
pegar a minha aqui também. Deixa eu zerar ela. Pronto. 41 dividido por 100 menos 1. 41, que é a minha margem, lucro, imposto e maquininha, dividido por 100 menos 1. Vai dar um índice. Qual que é o índice que deu aí, Jennifer? 0,59. É isso mesmo? É isso mesmo. Anotem aí. 0,59 é o meu índice. É ele que eu vou utilizar sobre o meu custo, que é 195. Vamos para a prática? Olha que legal. Vou recapitular, tá? Porque é bem complexo mesmo. Primeiro, o meu custo, 195. Peguei os 41 e apliquei direto sobre 195. 195, né? E eu cheguei a um preço errado. Preço errado. 27595. Esse é o preço incorreto. Agora, eu vou explicar novamente como calculo o índice de markup. Eu vou pegar 41, dividir por 100 menos 1. Essa é a fórmula. Eu vou chegar a um resultado que é chamado de índice, que deu 0,59. Anotem aí, 0,59. Agora, eu vou calcular o preço correto. E vocês vão ver como que é diferente. Como que lá no passado a Jennifer cobrava 300 e pouco e tinha que cobrar muito mais do que isso. Vamos lá? Qual é o meu custo? 195, ok? Peguei a calculadora. 195 dividido pelo meu índice, 0,59. É igual? R$ 330,50. Esse seria o preço ideal, correto, para pagar despesa fixa, despesa variável, produtos e o meu lucro. O índice de markup é a cereja do bolo. E eu acabei de entregar para você um conteúdo que é importantíssimo. Falei que a maioria faz errado e que você agora, a partir de agora, vai fazer correto. Anotem tudo isso que eu falei, tá? Ô, Ricardo, elas devem estar igual eu fiquei da primeira vez que você me deu essa aula, né? E elas devem estar assim com a cabeça fritando, pensando que elas fazem errado, como que elas vão fazer. E eu já sabia, gente, que vocês iam ficar desse jeito, porque foi assim que eu fiquei louca. E ele fez isso comigo presencialmente. Presencialmente, eu tenho a minha caderneta até hoje. E eu olhava pra cara dele e pensava assim, nossa, como que cabe tanta coisa nessa cabeça? Eu não vou conseguir. E aí, eu fui e falei com ele, Ricardo, não vou dar conta, não vai dar. E ele me apresentou algo que foi uma ferramenta muito, mas muito, assim, útil para mim. E eu falei para ele, Ricardo, a gente precisa de levar essa ferramenta para as meninas, porque vai ajudar elas assim como me ajudou. E é uma planilha que ele criou, de uma metodologia dele, que facilita muito para que a gente faça, porque ela já faz o cálculo automático, né? Você coloca lá e ela vai fazendo o cálculo para você. Então, para que você não fique enlouquecida, querendo já arrancar os cabelos, calma, calma. A gente pensou em tudo. Eu conversei com ele antes da gente vir para a live, né? A gente conversou e eu sabia que vocês iam ficar loucas. E vai ter pessoas que já pegou aí e tem pessoas que ainda não pegaram. Então, o que eu falei com ele? Eu falei, Ricardo, vamos levar para as meninas essa oportunidade para elas também terem essa planilha. E é claro que ele preparou essa planilha para vocês, né? Eu vou colocar um link aqui para vocês poderem adquirir a planilha. E eu não combinei com ele, tá, gente? Eu não combinei com ele, mas durante o tempo que ele estava aqui falando, o que eu pensei? Quem comprar a planilha, né? Que eu vou falar para vocês, gente, é um preço ridículo. Ridículo. Eu queria bater nele de chinelo na hora que eu vi, que eu cliquei no link que eu vi. Eu falei para ele assim, mas só isso? Credo? Sério? Ele falou, esse preço. Ele mandou para mim uma bagatela, então eu vou deixar para vocês o link para vocês comprarem. Se vocês acessarem no link e não conseguir, vocês têm o meu Instagram e tem o meu WhatsApp. Vocês podem me mandar. Não é para mandar para o Ricardo, porque o Ricardo não tem o link que ele mandou para mim. Ele fez o link e mandou para mim, não foi isso, Ricardo?
o link é exclusivo para vocês, que são minhas alunas. Esse link é para quem está aqui na live agora. E aí você vai clicar lá, vai fazer sua adesão da sua planilha. E aí eu vou pedir ele aqui em público. Eu sei que ele vai falar assim, que eu já conheço, meu amigo. Todas vocês que comprarem a planilha de precificação e quem quiser comprar com ele uma mentoria, assim como a Lucy comprou futuramente, ele vai fazer um desconto especial para vocês. E melhor ainda, se vocês adquirirem a planilha dele, a gente pode combinar dele vir e fazer uma recapitulação dentro de uma live fechada no Meet ou no Zoom, né, Ricardo? A gente faz ele só com quem adquirir para tirar dúvida, para ajudar. A gente pode fazer ele ao vivo e compartilhar a tela com vocês, mas só para quem estiver comprometida e quiser hoje. Quem comprar hoje até às 23h59. Ah, comprei meia-noite e 1. Já era. Porque lá vai mostrar todo mundo que comprou na data de hoje. Quem comprou na data de hoje vai ter esses dois bônus, que é ter um desconto com a mentoria com ele e participar de uma call fechada para tirar dúvida. Ali vai ser uma call não muito extensa, tá? A gente vai fazer um meet ali de 40 minutos para ser bem objetivo. Ele pode fazer o preenchimento da planilha ali com vocês e compartilhar na tela, porque aí fica muito mais fácil para poder simplificar a vida de vocês. Quando eu falei para vocês que construir um legado não é simples assim, não é fácil, que construção de um legado é uma casa. E uma casa, se você constrói ela e não se atenta para os pequenos detalhes, lá na frente, esse pequeno detalhe vai te dar um problema. Se você hoje está construindo aí, você está construindo o seu império, né? Que o seu negócio é seu império. E você economiza e fala assim, eu não vou rebocar essa parede pro lado de fora, não, vou passar só um gesso nessa parede e tá tudo certo. O que vai acontecer? Quando vir a época da chuva, vai dar infiltração, vai mofar, vai te dar dor de cabeça. E a parte da finança, gente, é isso. Se você não olhar para o seu negócio como empresária, continuar olhando para o seu negócio como um lugar que você vai ali como se fosse um hobby, um passatempo, não sei como que você olha para o seu negócio, você vai continuar patinando, patinando e não vai sair do lugar. Você vai nadar, 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 vai ficar cansada e vai ficar só murmurando e reclamando. Então, por que eu trouxe, né, para vocês o Ricardo aqui? Porque foi algo que mudou a minha realidade, é algo que faz parte hoje, eu não consigo precificar nada no meu salão sem antes ir lá e fazer o cálculo, tudo bonitinho. E quando eu falei para vocês, olha para vocês, aqui no cálculo, né? No cálculo básico que a gente fez, as mechas deu 330. No básico, que a gente colocou um valor bem irrisório, jogamos, ou assim, preços aleatórios. Imagina quando você sentar e calcular. Você que cobra aí 300, 400, 350 reais para fazer mechas, você vai ver o quanto de dinheiro que você tá deixando de faturar. O quanto de dinheiro você tá entregando de graça para o seu cliente, você está trabalhando de graça para o seu cliente. E aí, quando você pega um cabelo, igual eu peguei um cabelo esses dias, que eu achei que eu ia gastar 4 horas para fazer ele. De 4 horas, eu gastei 6 horas. Então, se eu não faço a minha precificação, eu ia tomar prejuízo, porque foi 2 horas a mais do que eu imaginava que eu ia fazer. Então, eu sempre falo com a cliente, as minhas mechas é a partir de 499. A partir de. E aí, quando eu termino as mechas, eu falo para ela, olha, as suas mechas deu X reais. Por que eu não posso dar um valor exato para minha cliente no início, né, Ricardo? Porque igual a gente falou aqui, é imprevisível. Mechas é imprevisível. Então, você tem que ter uma média para dar para sua cliente ali. Mas você não pode falar um valor exato, porque senão você fica no prejuízo. Se eu tivesse falado com essa cliente que o valor das mechas dela seria 499 e não tivesse calculado, você vê, foi mais 2 horas de trabalho que eu gastei para entregar o resultado para ela. O produto foi o mesmo, os custos fixos foi o mesmo, os variáveis também foram os mesmos. Mas a minha hora trabalhada foi mais, gente. Eu gastei 2 horas a mais para entregar o resultado que ela precisava. A culpa foi minha? Não, o cabelo dela não abriu. O cabelo dela precisou de um tempo a mais. E é sobre isso que a gente tem que entender, que muitas cabeleireiras não entendem. Então, para poder vocês ficarem ainda mais tranquila, eu vou pegar aqui agora o link, vou colocar aqui para vocês. Caso não dê para vocês acessarem, vocês vão chamar no direct ou vai chamar no WhatsApp. Ricardo, eu vou passar a palavra para você enquanto eu pego o link aqui, beleza?
Ótimo. Eu vi um comentário aqui da Thaís e ela é micropigmentadora. Nós falamos de cabeleireiro, serviço de mechas. Ela adquiriu, entendeu o processo. Então, quer dizer que esse método também serviu para uma pessoa que faz micropigmentação, manicure, nail designer, pintor, advogado. Quem presta serviço, essa ferramenta vai ajudar. E eu consegui uma condição assim. Quando você acessar esse link, está aqui agora, e até eu não vou controlar, quem vai controlar é a Jennifer, que daqui a pouco eu vou fazer uma corrida ali, uma caminhada, até 23,59. O preço que eu preparei é uma condição especial, é um valor assim irrisório, realmente para poder ajudar mesmo que esse mercado venha a prosperar. E também essa questão da mentoria, né, pode entrar em contato, eu consigo um preço especial para as pessoas que estiverem aqui, para o público da Jennifer, consigo uma mentoria sim, um preço bem legal. E esse aulão, né, que a gente pode preparar para as pessoas que finalizarem no tempo que você decidir aí, eu também disponibilizo o tempo, sem cobrar nada por isso, para as pessoas, para a gente fazer o passo a passo, né? Somente de quem comprou e fez, aplicou, assistiu às videoaulas, né? Que eu explico direitinho como é que faz na videoaula, né? Essa planilha vai com videoaulas, ensinando passo a passo. Eu faço na prática também um exemplo. Então, quem fez, eu consigo saber quem fez, né? Vai participar aí para poder desse aulão. Então, eu estamos junto aí, com certeza para contribuir no melhor para vocês aí. Ótimo. E para a gente fechar aqui a nossa live, né, Ricardo? Eu quero fechar agradecendo você por você ter disponibilizado esse tempo na sua agenda, porque eu sei que é muito corrido, o dia a dia nosso é muito corrido. Então, por você ter disponibilizado seu tempo, por você ter entregado esse conhecimento, porque a gente sabe o quanto você estudou, que você se dedicou e que não foi do dia para a noite. O que você fez aqui para gente, que foi bem resumido, demorou anos para você adquirir esse conhecimento. Por isso que quando eu falei, né, que seria ridículo esse valor, que é muito ridículo, gente. É porque é ridículo mesmo, porque só quem estuda, só quem é que tá ali, que sabe o quanto é difícil chegar a esse tipo de conhecimento. E a gente vê hoje no mercado muita promessa e pouca entrega. E aqui eu falo para vocês que a gente não promete nada, mas acaba entregando tudo, né? E espero que essa live tenha agregado na vida de vocês, que vocês realmente valorizem o tempo meu, o tempo do Ricardo que a gente esteve aqui. E quem vai assistir essa live depois, gente, porque às vezes vai acontecer, a gente vai deixar gravada e vai assistir a live depois. O link promocional, que é o que a gente vai ofertar hoje, que é a call fechada ali, né? E o desconto na mentoria é só para quem comprar hoje. Mas vamos supor que a pessoa viu a live amanhã. Ela não vai ter esse benefício, mas ela vai poder comprar a planilha. E aí, ela comprando a planilha, ela pode me chamar o Ricardo no direct e saber mais, porque aí a gente vê o que pode fazer para a pessoa. Porque como a live vai ficar gravada, né, Ricardo? A gente sempre vai fazer de tudo para poder ajudar e para entregar o melhor para vocês. Porque nós entendemos que sozinho a gente chega. A gente chega. Mas juntos nós somos muito mais fortes. E o meu propósito do Ricardo é fortalecer outras profissionais para que o nosso mercado passe de ser um mercado desvalorizado para ser um mercado valorizado. Então, quanto mais cabeleireiras souberem precificar o serviço delas, mais nós vamos fortalecendo a nossa classe. Então, juntas, nós somos mais fortes. E por que a gente fez esse movimento? Para você não virar e falar assim, eu não cobro porque eu não sei. Porque a partir de hoje você sabe sim cobrar. Você está com uma aula riquíssima aí, que a gente poderia ter cobrado para te dar essa aula. A gente está aqui te entregando esse conteúdo de graça e ainda vai deixar gravado para você ver e rever novamente. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E depois nós vamos fazer, né, futuramente outras lives, porque esse cara tem muito conhecimento. E mais uma vez, Ricardo, muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigado pelo seu conhecimento e estamos juntos aí até para a gente fazer uma próxima. Eu agradeço pela oportunidade, você é fantástica, não é só uma profissional qualificada, é uma amiga também, uma parceira, estamos juntos aí há muito tempo,
vários ciclos que se encerraram e se iniciaram, e a gente está aí. Você é parceira nossa lá no prédio, dividimos o prédio, né, com trabalho. E para você que assistiu, muito obrigado também pelo seu tempo. Já são aí 8 horas da noite, mais de 8 horas da noite, e você ficou aqui com um assunto complexo, um assunto que às vezes não é de cotidiano, mas que é crucial para você. Então, não perca tempo. Você vai ver quando você sai esse link que o valor é assim, insignificante por tanto de conhecimento que tá. Uma ferramenta que vai. Olha que legal. Essa ferramenta, ela é automática e inteligente. Você preenche ela, ela vai te trazer tudo que eu falei. Tudo que eu ensinei aqui, todo o processo está embutido nela. Então, o índice, qual que é as matemáticas, a soma, a multiplicação, tudo pronto para você. Basta você preencher. E tem as videoaulas também que vão como bônus, são 7 videoaulas que eu explico. E você aí tem a oportunidade de virar a chave nesse tema que é muito importante e adquirir um produto fantástico somente até hoje, tá? Depois volta o preço normal e os outros benefícios aí que a Jennifer citou. Um forte abraço, Deus abençoe todo mundo. E preço errado custa caro. Com certeza. Gente, fiquem com Deus, bom descanso, excelente restinho de semana e gratidão pela parceria, Ricardo. Gratidão, meninas, por estar aqui com a gente e parabéns para todos que participaram. Beijo, beijo, fiquem com Deus e até a próxima.